Precisa. Hã? Pronto? Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você nesta noite. A todos vocês que estão nas suas casas, aos que estão presentes, aqueles que ainda chegarão, porventura, à nossa reunião. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês. E que vocês possam, nesta noite, cultuar ao Senhor, prestar a Ele culto através do estudo das Escrituras Sagradas. Uma boa noite para Fran, também para Leda, que estão online. Que Deus abençoe a vida de vocês. Sem nenhuma delonga, eu quero convidá-los para que vocês possam abrir as suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso. E aproveito para cumprimentar o nosso irmão Luiz. Que Deus abençoe a sua vida, Luiz. Seja a sua companhia, a sua força e a sua segurança nesse momento, tá bom, meu irmão? Receba o nosso abraço, o abraço da nossa igreja, Luiz, de todos nós, aí para você, tá bom? Carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, capítulo de número 5, versículo de número 21. Hoje nós vamos estudar sobre os papéis no casamento e nós queremos ter um tempo de oração pelos nossos casamentos, pelas nossas famílias, e queremos interceder uns pelos outros em prol desta causa. E orar também pelos enfermos, pela situação do nosso país, de tanta dor que não passa, né? Todos os dias recebemos mensagens com pedidos de oração de pessoas infectadas com vírus, na UTI, pessoas que estão já internadas, outros que estão enlutados. É uma dor que perdura. Parece que às vezes nós estamos vivendo normalmente, mas não estamos. O país ainda geme debaixo deste vírus. Vamos orar? Rogar a inspiração do doce Espírito sobre as nossas vidas, enquanto você em casa se prepara para mais um estudo bíblico. Efésios, capítulo 5, 21, tá bom? Pai querido, nós estamos aqui, mais uma vez damos graças ao Teu nome e mais uma vez queremos devotar todo o nosso ser ao Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, recebe a nossa gratidão pela vida, pelos dons que o Senhor nos tem dado, pelas dádivas, e rogamos encarecidamente pela inspiração do Teu Espírito, pela iluminação do Teu Espírito, no tocante às necessidades que nós temos na nossa alma, no nosso espírito, na nossa mente, de sermos esclarecidos pelas verdades do Evangelho. Senhor, que a Tua bênção esteja sobre nós, que o Senhor abençoe a mente daqueles que trabalharam durante todo o dia, estão cansados, estão com dificuldades para se concentrar, estão nas suas casas, há tanto barulho, há tanta distração. Nós oramos para que, em nome de Jesus, haja, neste instante, condições para que a mente humana se concentre nas Tuas verdades. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça, a Tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 5, versículo 21. Nós vamos ler, como fizemos na semana passada, do 21 até o 33, tá bom?
Esta é a porção das Escrituras que fala sobre o casamento. Na verdade, queridos, nós sempre cometemos um erro ao ler a Bíblia, por causa desses títulos que há em quase todas as Bíblias. Qual é o título que está na sua Bíblia aí, ô Vicente? Isso, você vê, começa no 22. E o seu, Renato? É igual a minha tradução. E o seu, Rodrigo? Igual, né? E o seu, Juana? Começa no 22, né? Dá a impressão de que é um assunto solto, que começa no 22, algumas traduções no 21, mas é uma continuação daquilo que Paulo está falando. Que, na verdade, começa no 15. Olha só, é uma conjunção adversativa. Portanto, tenham cuidado com a maneira em que vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo. Na perspectiva do apóstolo Paulo, uma pessoa sábia é uma pessoa que aproveita o tempo que ela tem. Se o Paulo visse tanto tempo que se gasta no WhatsApp hoje, nos grupos, no Facebook, no Instagram, ele ia dizer: não sejam insensatos. Pastor John Piper, o homem de Deus, dizia que no dia do juízo final Deus vai apresentar o Facebook e o Instagram para a gente, dizer: vocês tiveram tempo para orar, vocês tiveram tempo para ler a Bíblia. Está aqui, ó. Olha só. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Os dias não são maus a partir do coronavírus, queridos. Os dias são maus desde a época do apóstolo Paulo. Nós temos uma verve apocalíptica de que os dias são maus agora por causa da internet, por causa da pobreza, por causa do comunismo, por causa disso, por causa daquilo. Mas os dias são maus desde o apóstolo Paulo. Olha só. Na verdade, os dias são maus desde o momento em que Adão saiu do paraíso com a Eva. Os dias não são maus por causa do que nós estamos vivendo hoje. Desde lá, ó, aquela época, olha só. E por causa disto, nós precisamos viver como pessoas sábias, aproveitando o nosso tempo. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Nesses dias maus, não gastem tempo, Paulo está dizendo, com coisas fúteis. Procurem viver para compreender a vontade do Senhor em todas as dimensões da sua vida. E olha o que ele vai dizer: e não se embriaguem com vinho. Uma grande exortação. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Aqui, essa palavra devassidão na língua grega é prodigalidade, perder a vida, desperdiçar a vida. Mas deixem-se, diz a minha tradução, voz passiva, deixem-se encher do Espírito. Em vez de você procurar satisfação na bebida, procure a satisfação no Espírito Santo. E aqui, queridos, versículo 19, é tanto uma condição como um resultado de uma pessoa cheia do Espírito. Tá bom? Como é que eu vou me tornar cheio do Espírito, pastor? Essa é a questão. Eu não quero viver como uma pessoa insensata. Eu não quero viver como um tolo. Ninguém quer, né, Juana? Nós queremos viver e viver bem. Aproveitar bem os dias. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Como que eu vou ser cheio do Espírito Santo? E quais são os resultados de ser cheio do Espírito Santo? Na tradição de onde eu nasci, era rodopiar na igreja.
saltar, né, Renato? Fazer os aviãozinhos assim, ó. Vocês dão risada? Só eu que vivi isso, né, Renato? Você não, né? Hein, Juana? Paulo vai explicar o que é as condições para ser cheio e os resultados de ser cheio do Espírito Santo. Olha só. E eu quero cumprimentar Carlito, a Eliane, seu Hernani. Que Deus abençoe a vida de vocês. Olha só. Falando entre vocês, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Primeira coisa, a primeira condição para ser cheio do Espírito Santo: palavra de Deus, falar os salmos, ler os salmos. O que os salmos produziu na sua vida, Rodrigo? Você que começou a ler os salmos. Mansidão, olha só. Ficou mais tranquilo. Nosso irmão Rodrigo está dizendo aqui. A leitura dos salmos na sua vida produziu mansidão e tranquilidade para ele. Continua lendo, Rodrigo. 5 salmos por dia. Já terminou então, o saltério inteiro e começou de novo? Aê, Rodrigo. O irmão Rodrigo está dizendo que completou 5 vezes a leitura de todo o saltério. Porque se você ler 5 salmos por dia, você tem 150 salmos. 5 por dia, 30 dias você completa o saltério. Quem disse isso? Aí, ó, 5 capítulos em um ano você lê a Bíblia inteira, diz o Renato. 5 capítulos por dia. É um bicho de 7 cabeças? Não. Você já leu a Bíblia inteira, Vicente? Você, Juana, já? Que bênção, Juana. Olha só. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós não sabemos o que a igreja do primeiro século cantava, como era o culto deles, a ordem do culto. Mas nós sabemos que lá havia entre eles salmos, hinos e cânticos espirituais. A partitura, a letra, nós não sabemos. Temos a ideia dos salmos, eles cantavam salmos, cantavam hinos. Talvez eles cantavam assim: crer e observar tudo quanto ordenar. Né, Carlito? Cânticos espirituais. Cantando e louvando com o coração ao Senhor. A segunda coisa, cantar e louvar a Deus com o coração. É a condição para ser cheio do Espírito Santo e é o resultado de ser cheio do Espírito Santo também. Terceira coisa, dando sempre graças por tudo. Tem que ser cheio do Espírito. Furou o pneu do carro? Queimou o arroz? A criança acordou de madrugada chorando? Chutou a quina do móvel? Quebrou um objeto valioso dentro de casa? Queridos, só sendo cheio do Espírito, para dar graças por tudo. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Quarta condição. Primeiro, cantar. Falar salmos, hinos e cânticos espirituais. Segundo, cantando e louvando com todo o coração. Terceiro, sempre dando graças. Quarto, 21, sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo.
sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. A igreja é chamada para viver em sujeição mútua. Isto é prerrogativa para ser cheio do Espírito e é condição de alguém que experimenta a plenitude do Espírito Santo. Na igreja não é lugar para senhores, patronos, caciques. A igreja é uma plataforma de serviço. Você não procura uma igreja para ser servido. É claro que você vai ser servido em uma igreja. Mas você procura com uma atitude de servir. Eu vou abrir um parênteses e dizer para vocês, quando as pessoas vêm me perguntar, pastor, na sua igreja tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso? Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Agora, Paulo vai começar falando dos efeitos de ser cheio do Espírito Santo na vida conjugal. E olha o que ele diz, versículo de número 22. Esposas. Ó, é o mesmo assunto, tá? Esqueça o título que tem na sua Bíblia aí. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa. Que cabeça dura a esposa deve estar pensando, né? Como também Cristo é o cabeça da igreja. Paulo vai começar falando do papel da mulher no casamento. Uma mulher cheia do Espírito Santo. Uma mulher cristã. Sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele. Como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Aqui, eu espero falar sobre isso nas próximas semanas, principalmente na semana que vem. Dá uma pausa. Paulo está dizendo que o casamento, a união entre um homem e uma mulher, não é apenas um casamento. Antes, é um retrato de um mistério maior que não foi compreendido pelos profetas de Israel, que não foi compreendido pelos homens, os teólogos de Israel, mas que foi revelado aos apóstolos e principalmente para ele. Que o casamento é um reflexo da união de Cristo
com a sua igreja. Por isso que o Martinho Lutero diz que quando Deus criou o homem, ele pensava no evangelho. Quando Deus criou o casamento, na verdade, ele pensava no evangelho. E vice-versa. Quando duas pessoas vêm ao altar, um homem e uma mulher, rogar as bênçãos de Deus, fazer uma aliança pública diante da igreja e das testemunhas, não é só aquele momento, é um reflexo do grande amor de Cristo pela igreja. Com base nisto, eu posso afirmar a vocês que somente um cristão nascido de novo compreende o que é um casamento. E somente a igreja detentora do evangelho pode falar sobre o casamento. Com propriedade, com autoridade e ter a palavra final. Porque quem não compreende o evangelho, quem não teve as suas faculdades intelectuais e espirituais iluminadas pelo Espírito Santo para enxergar a cruz de Cristo e ser afetada por ela, transformada por ela, nada sabe acerca do casamento. Na verdade, me perdoe, não quero ser tão dogmático. Ela só enxerga a sombra. Porque o casamento é mais do que um relacionamento entre duas pessoas. É o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. É o evangelho. A maneira em que Cristo se doou pela igreja. E a maneira em que Cristo se submeteu ao seu Pai. E a maneira em que Cristo deixa a sua casa, deixa a casa do seu Pai, e sai em busca de uma esposa e vai se unir a ela. É coisa gloriosa. Só o cristão compreende toda a verdade acerca do casamento. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. A título de curiosidade, Paulo vai falar sobre o papel da esposa 3 vezes aqui, 3 versículos, e vai gastar 6 para falar do marido, do papel do marido. Então, que as esposas saibam que o papel do homem é mais complicado do que o delas. Tá bom? A responsabilidade do homem é maior. Portanto, hoje, ainda que, se não der para a gente ver tudo, eu quero falar sobre o papel da esposa, tá bom? Para vocês no casamento. Cumprimento a Rosimeire, Leda, Dona Ivone, a Josi, seu Hernani, que Deus abençoe vocês. E agora nós vamos entrar no nosso tema. Na semana passada eu disse que nós tínhamos 3 ameaças contra o casamento e a família. Quem lembra? Primeira, a cultura que nos cerca. Cultura hedonista, individualista, narcisista. Nós poderíamos enumerar pelo menos 7 aspectos culturais, mas que vocês nunca se esqueçam dos 3. As grandes ameaças ao casamento: o individualismo, os meus direitos. Vocês viram aqui, queridos, que um cristão não tem direitos aqui nessa lista, ele tem deveres. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não sai exigindo os seus direitos. Ela sai
em busca de realizar os seus deveres. O individualismo é um aspecto da nossa cultura. Eu caso para reivindicar os meus direitos do meu cônjuge. E quando ele não me satisfaz, eu não hesito em dizer bye bye. Narcisismo é o eu, que é um aspecto do individualismo. Pragmatismo, talvez, vou fazer o que dá certo, e não o que é certo. E o hedonismo, a cultura do prazer, da felicidade momentânea. Se o casamento não estiver me dando prazer, bye bye. E essa ideia de felicidade pessoal, que aliás é muito estranha à Bíblia Sagrada. A felicidade de um homem e de uma mulher de Deus consiste em submeter-se a Deus, glorificar a Deus, desfrutar de Deus. Ele não sai em busca da felicidade. A felicidade é uma consequência do relacionamento dele com Deus. A segunda ameaça que eu falei para vocês, a falta de compreensão bíblica sobre os papéis, sobre a vontade de Deus, sobre as funções que Deus designou para o homem e para a mulher. Nós somos a geração, queridos, que não estudamos a Bíblia, não lemos a Bíblia, não compreendemos a Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há 30 anos atrás, em qualquer igreja evangélica, você poderia ter a certeza que no meio da semana haveria um culto destinado ao ensino da Bíblia. Era o famoso culto de doutrina, que eles chamavam. Domingo pela manhã, 2 horas da manhã, era reservado à escola bíblica dominical. Não havia tantas opções de entretenimento como se tem hoje. Então as pessoas iam para casa, elas oravam em família, elas liam as escrituras. Havia gincana da Bíblia nas igrejas. Quantas gincanas eu participei na minha infância para descobrir quem memorizava, quem conhecia mais os detalhes da Bíblia. E por não ter tanta opção de entretenimento, as pessoas liam mais. Esses dias eu estava vendo uma charge que mostra o reflexo da tecnologia nos casamentos. 2 pessoas deitadas na cama, um casal, cada um com o seu celular e um enorme vazio ao lado do outro aqui. Esse é o reflexo. O individualismo. Olha só, até mesmo refletido nisto. Antigamente você assistia a mesma televisão, o mesmo programa. Hoje você leva um dispositivo para a cama, o teu cônjuge também, cada um vendo aquilo que lhe agrada. Eu não estou falando nada direcionado a ninguém, tá bom? Nós temos inúmeras traduções da Bíblia. Nós temos pouco conhecimento das Escrituras, pouco impacto das Escrituras sobre nós. Terceira coisa que eu disse, a falta do poder do Espírito Santo para nos levar a vivermos as implicações éticas do cristianismo. Porque o homem natural, na verdade, esqueçam o que eu falei sobre o homem natural. O cristão que não vive cheio do Espírito, ele não vai conseguir viver isto, ele não vai
gostar de ouvir sobre isto, de que ele precisa se sujeitar ao seu cônjuge, de que ele precisa amar sacrificialmente o seu cônjuge. São essas as ameaças que nós temos. Como que é a vida da mulher cheia do Espírito segundo o Novo Testamento? Ela é chamada a sujeitar-se ao seu marido. Agora, isso é algo estranho para alguns, desatualizado para outros e opressor para tantos outros. Mas é o que a Bíblia afirma e chama as mulheres de Deus para viver. Notem, a sujeição é mútua. As mulheres, a igreja é chamada para viver em sujeição mútua. Um exemplo, a liderança da igreja se submete aos membros, serve aos membros. E os membros se submetem à liderança da igreja também. Esse é um exemplo, tá bom? De como a igreja deve se submeter uns aos outros. Agora, no âmbito do casamento, a mulher se submete ao seu marido, à liderança dele, e o marido se submete à esposa como? Amando a sua esposa. É o que nós vamos ver na próxima semana. E queridos, qual é o limite dessa sujeição? A mulher é chamada para se sujeitar ao marido, e qual é o limite dessa sujeição? Versículo de número 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo. Em tudo. Eu não sei se você gostou, mulher, de ouvir sobre isto. Você achava que a sujeição deveria ser em determinadas áreas da sua vida. Mas Paulo está dizendo, em tudo você deve se sujeitar ao seu marido. E qual é o motivo principal que leva uma mulher a se sujeitar ao seu marido? Versículo de número 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. A motivação principal que a mulher deve ter ao entrar num relacionamento conjugal é não o marido, não o casamento, mas ao Senhor. Esta é a motivação principal de toda a vida cristã. Você vai fazer algo e você vai fazê-lo com alegria e com satisfação. Por quê? Porque você está fazendo algo para Cristo. Esta sujeição feminina no relacionamento, ela não pode ser algo pesado. A mulher não deve fazê-lo com os dentes cerrados, porque ela está fazendo não para o marido. Porque se ela fizesse para o marido, ela poderia usar isto posteriormente como barganha e como troca. E ela poderia esperar resultados do marido cristão. E ela poderia dizer em um momento de discussão, ei, você está vendo como eu sou submissa a você? Será que você não me enxerga? Será que você não vê? Ou ela poderia se queixar para Deus ou para os homens? Pastor, eu sou submissa ao meu marido, mas ele nunca me escuta, eu não recebo isso em troca, ele não me leva para jantar, ele não me dá presente, ele não lava a louça em casa. Mas quando você faz isto ao Senhor, você não está em busca de nenhum tipo de troca do marido. Porque você está fazendo para Deus que já te deu tudo e já fez tudo por você.
Agora, uma outra questão. Se é como ao Senhor, como diz o nosso texto, significa que a esposa deve tratar o marido como ela trata Jesus Cristo? Não. De jeito nenhum. Não idolatre o teu marido. Você deve sujeição absoluta apenas a Jesus Cristo e a sua palavra. O seu marido não é o seu senhor. Portanto, a sujeição é um ato de adoração a Deus, é fruto do seu amor a Jesus Cristo, e ele, e ela, na verdade, é algo que você faz em absoluto para Deus e dentro dos limites da soberania do casamento, você o faz para o seu marido. E em terceiro lugar, é um sinalizador de como é o teu relacionamento com Deus. Porque se é como ao Senhor, não venha dizer que você é uma mulher insubmissa ao seu marido e diz que está tudo bem com o seu relacionamento com Jesus Cristo. E na verdade tem pessoas que vivem um casamento fracassado, ruim, mas elas dizem que a vida dela espiritual está uma beleza. Não existe isso. Na verdade, por causa do fracasso do relacionamento com Deus, é que as consequências explodem na vida familiar e, sobretudo, na vida conjugal. Eu ouso dizer, queridos irmãos, que o sinalizador da nossa relação com Deus para os casados está nas mulheres em se submeter aos seus maridos e fazê-lo com alegria, e os maridos amando sacrificialmente a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. É uma sinalização de como está a nossa vida espiritual. Portanto, as mulheres são submissas aos seus maridos. Por quê? Porque o Senhor as exorta a ser. Porque isto é agradável a Deus. E as mulheres cristãs sabem que isto não é um fardo e, muito pelo contrário, tudo que Deus pede é para o nosso bem. Tá bom? E hoje à tarde eu fiquei pensando de que a submissão feminina e o amor sacrificial de um homem pela sua esposa é a grande oportunidade que os casais têm para testemunhar Jesus Cristo para esta sociedade que rejeitou os parâmetros da palavra de Deus, que desconhecem completamente a Deus e que por causa disto vivem vidas arruinadas. Por que vivem vidas arruinadas? Porque vivem vidas marcadas pelo direito individual, pela sua própria arrogância e prepotência e egoísmo. E elas, ao olharem para os nossos casamentos, elas vão dizer o seguinte: o que é isto? Por que você se comporta assim? Me diga o segredo para viver assim. Porque é algo sobrenatural, como foi um choque na sociedade de Éfeso, que eu falei para vocês na semana passada um pouco, é um choque para a nossa sociedade, porque todo o evangelho e as suas implicações profundas são contraculturais, vão contra esta cultura. E é isto que atrai os não cristãos para a igreja.
É quando a igreja é diferente do mundo. É quando ela fascina a sociedade. Amém? A primeira coisa que Paulo falou sobre como nós devemos, por que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, o primeiro exemplo que ele usou é o relacionamento espiritual entre elas e o Senhor Jesus Cristo. Lembrem-se, mulheres, a maneira que você se relaciona com teu marido é o indicador do teu relacionamento com Jesus Cristo e vice-versa. Tá bom? Segunda, por quê? Por causa da criação. Paulo vai remeter a gente a Gênesis, capítulo de número 1 e 2. Lembram que eu falei para vocês na semana passada? Tanto Jesus como Paulo usam como referencial teórico para explicar o casamento Gênesis 1 e 2. Eles não acreditavam que Gênesis 1 e 2 era ultrapassado, era obsoleto. Toda a escritura, diz o apóstolo Paulo, é útil para ensinar, que mais? Corrigir, repreender e educar. Não é as partes das escrituras que você mais gosta. Salmo 23, que deixa o seu coraçãozinho tão quentinho antes de dormir. Toda a escritura. Toda. Tá bom? Um cristão é alguém que se submete às escrituras como regra de fé e prática da sua vida. Ele rejeita as opiniões da cultura, ele rejeita as tradições familiares pelas quais ele foi criado e que são contrárias à palavra de Deus. Ele rejeita os argumentos da ciência e das disciplinas e das filosofias da sociedade. Ele se submete às escrituras. Isto é um cristão. E ele aceita as escrituras como palavra de Deus. Ele não ousa dizer que Paulo estava errado. Porque eu já conversei com mulheres na igreja, com homens sobre isto, e com as pessoas no geral na igreja, e já escutei, pastor, a Bíblia diz isso, mas eu acredito assim. Uma vez uma pessoa falou isso para mim. Pastor, a Bíblia manda fazer isso, mas eu acredito que é assim, que é diferente. Um cristão se submete às escrituras. Vamos lá. Capítulo de número 1 Coríntios 11 e 3. Voltem aí, depois de Efésios, Gálatas, 1 Coríntios 11 e 3. Olha o que Paulo vai falar sobre a criação. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem. Cabeça que é autoridade. Kephalé no grego, de onde vem cefaleia. O que é cefaleia? Dor de cabeça, né? Cefalê no grego. Cabeça. Não cabeça na linguagem teológica é autoridade. Quer falar alguma coisa, Renato? Autoridade. Cristo é a autoridade de todo homem. Cristão, é lógico. E o homem
é o cabeça da mulher. Eu já vi mulher dizendo o seguinte: nós somos o pescoço da cabeça, né? Que gira a cabeça para lá, para cá, onde nós queremos. Isso não é de Deus. E Deus é o cabeça de Cristo. Olha aqui. Deus Pai é maior do que o Deus Filho? Hã? Não. São iguais. Ninguém é maior do que ninguém na Trindade. Mas, na economia da salvação, como dizem os teólogos, há funções distintas, até mesmo na Trindade. Embora o Pai não seja maior do que o Filho, nem o Filho seja maior do que o Pai, ambos não são maiores do que o Espírito Santo. Entretanto, quando eles quiseram se revelar a nós e salvar a humanidade, houve funções distintas entre eles, o Pai, o Filho, em um relacionamento em que o Filho se submete ao Pai. E o Pai lidera a obra de salvação através do Filho. Porque as mulheres podem achar que este mandamento da sujeição é um mandamento pesado e que traz e que mostra que elas são de alguma forma inferiores aos homens. Não são. Abram a Bíblia de vocês no primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 1, versículo de número 27. Primeiro livro da Bíblia, 1 e 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. A coisa mais nobre sobre nós. Fomos criados à imagem de Deus. O pecado arranhou esta imagem em nós. Mas nós ainda conservamos isto. Nós somos criados à imagem de Deus. E olha só, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. A mulher foi criada juntamente com o homem e ela tem... Na verdade, esqueçam o que eu falei. A mulher também tem a imagem de Deus. Ela não foi criada juntamente com o homem, não. Ela veio do homem. Ela também carrega em si a imagem de Deus. Com a Bíblia aberta em Gênesis, abram a Bíblia comigo em Gênesis 2 e 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Deus criou em primeiro lugar o homem. E Deus deu responsabilidades ao homem. Gênesis 2 e 15, olha só. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. E olha só a ordem que Deus dá ao homem. Versículo de número 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. A missão de Deus ao homem, a responsabilidade do homem, cultivar e guardar o jardim. O que mais?
multiplicar, encher a terra e sujeitar a terra. Esta é a responsabilidade dada ao homem. E agora, queridos, a criação da mulher, versículo de número 20. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Mais um texto que eu quero ler com vocês agora, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 8. E nós vamos terminar por aqui. Continuaremos na semana que vem. Deus cria a mulher para o homem, na verdade, a partir do homem e para o homem, queridos. É uma afirmação que, se a mulher não for cheia do Espírito Santo, ela quer bater no pastor. Eu vou repetir. Deus fez a mulher a partir do homem e para o homem. Amém? Vamos lá. Peguem o apóstolo Paulo, tá bom? Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. A mulher pode se sentir segura, porque ela foi criada à imagem de Deus. Ela carrega em si a imagem de Deus tanto quanto Adão. Ela não é inferior a nada ao Adão. Mas ela foi criada para uma missão diferente da missão do homem. Na semana que vem, eu espero compartilhar com vocês, a gente não tem mais tempo hoje, a nobreza feminina em ser chamada de auxiliadora. Aonde esse texto, essa palavra era usada na Bíblia. Quem assim mesmo se denomina auxiliador do homem, para que a mulher não se sinta nunca inferior ao homem, mas, repito, ela entenda de que ela é formada para uma missão diferente da missão do homem. E ela vai ser realizada quando ela entender o seu papel e realizar o seu papel dentro do casamento. Porque há tantas mulheres frustradas nos seus relacionamentos conjugais, até mesmo dentro da igreja, porque elas não entendem o papel pelas quais elas foram criadas e designadas por Deus. E que não há nenhum tipo